É isso mesmo, Yuri Pita. E olha só, já temos notícias aqui direto de Brasília, porque para destravar a liberação de emendas, o governo federal divulgou hoje os procedimentos que foram definidos para o pagamento de emendas parlamentares impositivas, destinadas a obras já iniciadas e também as que estão em andamento ou para execução de ações voltadas para o entendimento de calamidade pública. A Gabriela Prado já está conosco ao vivo e ela vai explicar exatamente como isso vai funcionar, quais as regras, e depois a gente vai contar por que isso é tão importante nesse momento. Gabi já traz essas informações. Conta pra gente como vai funcionar então, o que significa na prática, Gabi? O que vão acontecer com essas emendas que estavam travadas, suspensas pelo Supremo Tribunal Federal, mas que agora, em parte, poderão ser liberadas. Boa tarde para você. Em partes, Débora. Boa tarde a você, ao Yuri e a todos que acompanham o 360. Olha, para começar, essa portaria interministerial, ela foi anunciada ontem pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ainda durante aquela reunião com os líderes partidários aqui no Palácio do Planalto. Claro, é uma demanda dos parlamentares que o pagamento das emendas volte a acontecer e para o governo também é importante que parte dessas emendas vão, por exemplo, para obras do Programa de Aceleração de Crescimento, o novo PAC, que é um cartão postal para as obras do governo federal. Então, o que a decisão de Flávio Dino, que foi referendada depois pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, trazia? Que poderia chegar a um acordo para trazer o pagamento de emendas dessas obras iniciadas e para situações de calamidade pública, para que isso não fosse paralisado e não comprometesse o atendimento à população. E aí, eles chegaram a um acordo, executivo, legislativo e o judiciário, para que isso fosse feito por meio dessa portaria interministerial. Então saiu hoje no Diário Oficial, assinada por vários ministérios, Fazenda, Planejamento e Orçamento, Controladoria Geral da União, e colocam ali os critérios. Por exemplo, obras que já têm ordem de serviço, que estão prestes a começar, podem ter liberadas as emendas impositivas, aquelas emendas que são obrigatórias de pagamento, também em obras que já estão em andamento e aquelas obras paralisadas. O governo, eu lembro, anunciou que ia tentar levar para frente obras que estavam paralisadas com esses recursos também. Na situação de calamidade pública, a gente tem um exemplo muito claro, que é o Rio Grande do Sul. Diversos parlamentares pegaram as emendas que eles poderiam destinar para o reduto eleitoral deles e direcionaram ali para o Rio Grande do Sul. Segundo o ministro Alexandre Padilha, esse valor chegou a R$1 bilhão. Então, essa verba toda, numa situação que o Estado está em reconstrução, passa a poder ser liberada, já que o estado de calamidade pública está em vigência. Então, tem essa regra também. O estado de calamidade pública precisa estar em vigência para que esses recursos sejam liberados. É uma forma de dar andamento à liberação de recursos e impedir que travem obras em andamentos em meio a essa tentativa de acordo entre executivo e legislativo, que tem 10 dias para entrar no acordo sobre a transparência e a rastreabilidade das emendas. Agora, olha, essas emendas que vão ser destinadas com essas obras, para a calamidade pública, fica ali claro na portaria também que elas vão ter que atender aos critérios do judiciário. Então, vão ter que ser transparentes e rastreáveis para poder serem liberadas. E aí vai ter que ter, por exemplo, o parlamentar que indicou ou a bancada e para que projeto vai especificamente esse recurso. Então, tudo isso é um primeiro passo para esse acordo que ainda está sendo feito com estudos técnicos entre executivo, legislativo e judiciário. Eu até perguntei hoje, porque se a gente for pegar o pé da letra, o almoço que selou o acordo foi na semana passada. E aí, se foi 10 dias o prazo, se forem 10 dias corridos, terminaria agora na sexta-feira. Eu até perguntei para alguns integrantes do governo se tinha intenção de postergar esse prazo, de pedir à Suprema Corte mais prazo, mas eles disseram que por enquanto não, e que as coisas estão caminhando. Vamos ver se em breve a gente tem esse anúncio do acordo, mas pelo menos as obras em andamento, com ordem de serviço, com autorização para serem iniciadas, obras paralisadas e locais com calamidade pública vão poder receber esses recursos por enquanto. Gabi, Yuri Pita falando contigo aqui de São Paulo, boa tarde para você também. Agora, você trouxe essas informações publicadas ali nesta portaria, estas regras publicadas pelo governo. Agora, ontem teve uma conversa de Lula com líderes
de bancadas da Câmara dos Deputados que também trataram das emendas, e você trouxe essa apuração que o pedido dos líderes é que o que eles querem é que não se criminalize as emendas parlamentares. O que significa exatamente esse pedido dos líderes da Câmara dos Deputados ao presidente, ou o que eles querem dizer com criminalizar as emendas? Gabi. Yuri, boa tarde para você. Quando entrou no debate essa questão das emendas, é claro que tem muitas críticas de como esses recursos são aplicados. E os parlamentares colocaram para o presidente Lula o seguinte: olha, as emendas parlamentares garantem que quando a gente está na oposição, a gente tem uma certa independência do executivo e consegue fazer nosso trabalho. E um desses trabalhos é escolher ali no reduto eleitoral o que a gente acha que é prioritário e enviar esses recursos para isso. Então eles defenderam principalmente as emendas impositivas, dizendo: olha, agora a gente está na base governista. Essa reunião foi com os líderes da base governista na Câmara dos Deputados. Mas nos últimos 6 anos a gente ficou na oposição e a gente precisou desses recursos também para falar com as bases eleitorais. Então, criminalizar no sentido de deixar esse debate mais claro para a sociedade, evitar que esse tipo de recurso que o parlamentar tem como parte do trabalho dele seja olhado pela sociedade como algo ruim, algo que não deveria ser feito. E também defendendo a impositividade como uma forma de garantir que, enquanto oposição, eles também tenham direitos de aplicar esse recurso. Os líderes me relataram isso, mas disseram também o seguinte: olha, Lula não tocou nesse assunto durante a reunião, ele não falou diretamente de emendas. A quem coube esse papel foi o ministro Alexandre Padilha, que logo na abertura da reunião já disse ali que esperava uma maturidade. Essa foi a expressão que ele usou. Ele disse que acreditava na maturidade dos líderes partidários e nos presidentes da Câmara e do Senado para chegar a um acordo com o Judiciário sobre as emendas. Aí ele colocou o seguinte, que esse acordo teria que contemplar, por exemplo, o papel do parlamentar de ter essa liberdade de olhar para o reduto eleitoral e, conhecendo ali a região, poder indicar esse recurso, e também teria que atender às premissas que o Judiciário está pedindo, rastreabilidade, transparência, por exemplo. Então o recado foi passado por Alexandre Padilha, que defende essa visão. O líder do governo, José Guimarães, por exemplo, falou, quando a gente perguntou do prazo de 10 dias, ele falou: nossa, 10 dias tem tanto tempo, então vai dar certo, vai se chegar a um acordo. O governo tentando se manter um pouco fora dessa discussão, tentando ali fazer a mediação, deixando tudo em panos quentes, mais tranquilo. Tanto é que o líder me descreveu essa reunião como uma reunião de reaproximação. E Lula não comentando diretamente essa questão das emendas, mas com essa preocupação exposta e levada pelos líderes ao presidente, de que, olha, a gente tem que defender o que significam as emendas parlamentares e a impositividade, pelo menos de parte desses recursos, para manter a independência, e citando esse exemplo dessa base agora ter sido oposição, ou boa parte dela, né, não toda ela, ter sido oposição durante o governo de Jair Bolsonaro, de Michel Temer, e que eles precisaram desses recursos também para poder se manter dando explicações e também para pedir voto ali na hora das eleições. Então essa foi a conversa sobre emendas, mas ainda nessa expectativa, né? Muito pouco se fala no que vai ser esse acordo, e há, sim, uma certa resistência aí dos parlamentares, como foi colocado quando citaram a questão da impositividade diretamente para o presidente da República.